Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 71. E diz assim a santa palavra de Deus: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e que eram os que haviam de entregar. E dizia por isso, e vos disse, que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: não vos escolhei a vós os 12. Um de vós é um Tiago. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glórias a Deus. Irmão, pode se assentar. Produção, ficar em pé. Glórias a Deus. Ligado no céu e na terra e no profissionalismo que você aprendeu. Glórias a Deus. Eu vou repetir um versículo, que desse versículo vai vir o tema da mensagem. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, durante esse período de quase 3 meses direto, meditando, orando, lendo a Bíblia, buscando de madrugada, se orientando com o Espírito Santo e procurando saber da parte de Deus aquilo que Deus quer passar para a sua igreja. Uma igreja que nasceu no deserto. A igreja do deserto. Glórias a Deus. Observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus, quando começa o seu ministério, Jesus ele não se mete no ministério de João Batista e nem procura tomar para si os discípulos de Batista. Glórias a Deus. João Batista também, que começou o seu ministério no deserto. E no deserto estava multidão procurando saber e ouvir a palavra de Deus. Uma palavra forte, uma palavra que vinha do reino dos céus. Glórias a Deus. Jesus ele começa o seu ministério do zero. Ele começa o seu ministério pregando, anunciando, começando o seu ministério no deserto. Ele começa a levantar discípulos. E quando ele levanta discípulos, é uma multidão de discípulos que começa a seguir a Jesus. Além dos 12, muitos outros discípulos surgiram para ouvir assim a palavra de Deus, para aprender com Jesus e pregar também a palavra da verdade. Mas a Bíblia diz, irmão, no versículo 60, onde nós lemos: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
Glórias a Deus. Aleluia. Para muitos que estão na carne, para muitos que estão em pecado, para muitos que amam o presente século, para muitos que amam este mundo, a palavra da verdade hoje, a pregação do Evangelho, eles dizem: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Glórias a Deus. Muitos pastores até me procuraram. Muitos pastores até vieram falar comigo: irmão, você é uma bênção, você tem diversas pregações, mas você tem que mudar o tópico do tom como você prega. E eu perguntei a eles: como é que é mudar? Como é que é pregar de outro jeito? Ele fala só de Jesus e já é o suficiente. Eu falei: e como é que fica o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo? E como é que fica Jesus? Porque o próprio Jesus ensinou pregando o arrependimento para a remissão dos pecados, para que homens e mulheres viessem a entender o reino dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra da verdade para muitos já não tem mais validade nenhuma, mas a palavra da verdade para os espiritual tem um valor muito grande. Glória a Deus. Mais valioso do que qualquer ouro dessa vida, um valor mais valioso do que qualquer riqueza, do que qualquer herança. A palavra de Deus, ela ainda é tudo na vida daqueles que são espirituais, porque a igreja que nasce no deserto, a igreja que surge no deserto, é uma igreja pura, é uma igreja verdadeira, é uma igreja que persevera até o fim, é uma igreja que entende o Evangelho, é uma igreja que sabe que mesmo no deserto a vitória de Deus, no deserto o rio de água viva flui daqueles que seguem a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos Louvado teu nome, Jesus. A sair fora. Muitos discípulos não queriam mais ouvir a palavra de Deus. Conversando agora tem pouco tempo com um amigo meu, começou na mesma caminhada, na mesma busca, na mesma oração, nos mesmos montes, nas mesmas consagrações. Ele falou: irmão, os tempos estão mudando. As pessoas não querem ouvir mais pregação como antigamente. O negócio agora é um louvorzão. O negócio agora é a campanha da porta larga. O negócio agora é a campanha da chave. Se você continuar assim, pregando do jeito que você está pregando, o teu ministério vai acabar. Sabe o que aconteceu? O ministério dele acabou e o meu ainda está indo adiante. O ministério dele só chegou na última entrevista que eu fiz com ele na emissora de rádio, no ano de 2015. Eu estou no ano de 2018 e vou continuar avançando até a volta de Jesus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, nada substitui a palavra de Deus. Uma igreja que nasce no deserto, uma igreja que cresce no deserto, uma igreja que veio de um deserto de provação, ela sabe valorizar a palavra da verdade como a palavra da verdade é. Aleluia! Eu não me oriento na tecnologia, eu não me oriento nesse presente século, eu me oriento pela palavra de Deus. O versículo 61 ainda diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? A pregação do Evangelho vos escandaliza? Nicodemos vai até Jesus: Senhor, como que eu faço para obter o reino dos céus? Aí Jesus chega para Nicodemos e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Ele: como pode eu, sendo velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: não é isso que eu quis dizer, Nicodemos. Aquele que não nascer da palavra do Senhor, aquele que não abandonar os pecados do mundo, aquele que não abandonar o engano, jamais
desafio. Porque a palavra de Deus bota medo no demônio. A palavra de Deus coloca Satanás para correr. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o verbo que veio do céu, está em nosso meio e faz ainda obra em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O versículo 62 ela diz assim, ó. Aleluia. Meu Deus. Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus veio do céu para cá. Deus fez um milagre e colocou Jesus no ventre de Maria. Jesus nasce nesse mundo. Mostra o caminho, que o caminho é esse, não tem outro. O resto é porta larga. O resto é avenida asfaltada. O resto é descer ao inferno. Porque para ir para o céu a porta é estreita. Jesus está dizendo que ele veio do céu para este planeta Terra. Deus toca em Maria e coloca Jesus dentro de Maria. Jesus nasce e vem a esse mundo, cumpre tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, para chegar nesses tempos atuais, eles tirarem a palavra da igreja e ficar inventando artifícios, ficar inventando coisas que a palavra de Deus não autoriza. Por isso que os pastores estão se matando. Por isso que os pastores estão se matando. O problema não é a tribulação. O problema não é o presente século. O problema, irmão, não é a circunstância que a pessoa está atravessando. Tirar isso aqui do púlpito, automaticamente Jesus também se retira. E o povo, os discípulos de Jesus, quer dizer, não é nem o povo, os discípulos de Jesus já estavam se escandalizando. Aleluia! Não estavam aceitando mais a palavra como deveria aceitar. Temos que se adaptar. Glória a Deus! Temos que fazer uma média no mundo. É mesmo? O pastor chegou para mim esses dias, e olha que eu estou falando direto desses pastores. Se chegar até mim, chegar aqui no altar, eu vou falar. O irmão não tem que maneirar. O que o irmão fala aí está espantando o pecador. O que o irmão fala aí espanta as pessoas. Fala, o que eu estou falando que espanta, meu filho? Você fica falando de Satanás, de demônio, de pecado, e se espanta. Eu falei, meu irmão, eu tenho mais de 15 anos que sirvo a Jesus. Aleluia! Uma coisa eu aprendi, que a palavra de Deus pregada, ensinada, aplicada, como ela é, só espanta duas coisas, nem ele sabia. E o que ele espanta então? O diabo e o pecado. E o pecador permanece. O que é de Deus fica, o que é do mundo vai. Está escrito assim nessa ordem. Não adianta nós tentarmos inventar um pavão. Não adianta tentar enfeitar os paliativos. Não, isso aqui é para enfeitar, para segurar. Não adianta. Se a palavra de Deus não segurar, os enfeites não vai segurar. Porque o vento, irmão, é real. Jesus falou que a casa que compartilha com aquele vento, se não tiver estruturado na rocha, que a palavra de Deus vai cair e a queda vai ser muito grande. Vê aquele pastor que tentou me embriagar. Aquele pastor que chegou para mim e falou, irmão, só um pouquinho assim de vinho. Muitos pastores bebem, só um pouquinho, irmão. Faz bem pro coração. O médico falou, faz bem pro coração. Que médico é esse? Só se for aquele que veio do inferno. O médico satânico. Porque o médico dos céus, Jesus falou que os doentes necessitam sim de médico, mas os sãos não. Começou com um pouquinho, foi pro copão, foi pra garrafa e agora foi pro mundo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Está escrito aqui,
sacerdote, o levita, o ungido, o que está no altar, não pode beber. Nem tu e nem tua família, do Gênesis até o Apocalipse. E ainda diz assim a palavra do Senhor: não vos embriagueis com vinho e a contenda. Glória a Deus. Os filhos do sacerdote entraram dentro da congregação, são levita, filho do sacerdote, tudo em eles entram dentro do templo, olha para o alto e diz: Deus, manda fogo. Deus lá de cima, olha, tem certeza? E dá eles: Deus, manda fogo. Deus lá de cima, olha, tem certeza? Eles falam: não, Deus, manda fogo. Então tá bom, toma. Matou eles dentro da congregação. Moisés chamou a atenção de Arão. Olha o que tu fez, Arão. Tu não ensinou os teus filhos? Está escrito lá na Torá: nem tu e nem tua família não beberão. Glórias a Deus. Aí teve que tirar os cadáveres lá de dentro. E Moisés teve que tirar eles lá de fora, o restante que sobreviveu, e purificar. Aí você vê aí, ó, pastor se suicidando, se desviando, indo para o mundo, sendo preso, virando mendigo, virando um monte de coisa, porque a Bíblia Sagrada diz uma coisa e eles estão fazendo outra. O demônio chegou para mim, irmão. Na época meu pai vendia cachaça. Na época meu pai tinha comércio, vendia cachaça, cerveja, bebida. Quando o Espírito Santo me transformou, eu falei com meu pai: não vou mais tocar nisso. Aí ele falou: por que, meu filho? Não, porque isso aí pertence a Satanás. Meu pai manifestou na mesma hora: se você repetir isso, eu te expulso de casa. Eu falei: não vou tocar. Não toquei. Quando eu estava indo para casa, e era de noite, no meio do caminho, sem aumentar e nem diminuir, eu não preciso disso, no meio do caminho, se materializou Satanás. E ele aparece para mim e diz assim: quem é tu para destruir aquilo que me pertence? Falei: quem é você? Olha, eu vim para o inferno para te dar um recado. Se você continuar entrando no meu caminho, eu vou te derrubar e vou te matar. Olha, é tu, né? Em nome de Jesus Cristo, eu não tenho papo e nem negócio contigo. Em nome de Jesus Cristo, sai da minha frente agora e volta para o lugar da onde você veio. Eu vou sair, eu vou embora, mas tu me aguarda, eu vou te perseguir. Desapareceu. Aí começou uma perseguição infernal. Meu pai querendo me arrancar da igreja, meu pai falando que fizeram lavagem cerebral na minha cabeça, e eu continuei firme na fé. 15 anos depois se passaram. Deus me leva ao ministério, Deus me unge. Aí cola um monte de pastores. Não tem nada a ver, irmão, tomar um vinho. Não tem nada a ver, irmão, faz bem pro coração. Aí eu perguntei: aonde é que isso está escrito aqui? Aí eles: não, até Jesus fez a água, transformou em vinho. Eu falei: mas Jesus bebeu? Aonde é que está escrito que Jesus bebeu? O problema é que o ser humano já está desviando, e em vez de desviar sozinho, quer desviar os outros também. E se você não tiver firme na rocha, que é Jesus, você acaba deixando se levar. Porque o camarada é mais velho, tem tempo de igreja como aquele que tem tempo de serviço, acha que já sabe tudo. Mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aí aqui está no versículo 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Esta palavra é Espírito. Você está com o Espírito na mão. Esta palavra é Espírito e vida. Ou então Jesus é mentiroso. Ou então Jesus pregou mentira a vida toda. Ele mesmo falou que quem não reverenciar essa palavra vai queimar no inferno. Lá no livro de Provérbios diz assim: o que despreza
Deus. João, no início, diz Aleluia, assim: porque Jesus. o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em 1 João, Glória a Deus. em 1 João diz assim: Aleluia. 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Ué, tinha que ter falado não a palavra, mas Jesus. Mas o autor, que ali é inspirado pelo Espírito Santo, escreve, ele quer dizer Jesus e a palavra de Deus, é a mesma coisa. Se você despreza a palavra, você despreza Jesus. Se você despreza Jesus, você despreza a palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus é Espírito, irmão, e vida. Quem está na carne não vai sentir isso aqui, não. Quem está na carne não vai sentir a presença de Deus quando a palavra de Deus é pregada. Agora, se a pessoa estiver em espírito, quando a palavra de Deus é pregada, ela começa a sentir. Ele começa a sentir, porque ele está vivo e a palavra de Deus é viva. Verdade. É fiel. Glórias a Deus. O versículo 64 ainda diz assim: ó, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Jesus sabe quem é quem, irmão. Verdade. Não adianta a gente tentar ficar agradando todo mundo. Não, o irmão está ali, a irmã está ali, o meu dizimista alto está ali. Não vou nem falar muita verdade, não, senão ó, ele vai sair e vai para outra igreja. É Aí verdade. acontece, quem está no altar pregando distorção vai para o inferno, e os ouvintes que estão ouvindo erradamente vai para o inferno também. Aleluia. Glórias a Deus. Eu já fui pregar em igreja de oferta alta, que depois no final da pregação o pastor avisa para ele que hoje ele não ganha nada, porque eu falei o que estava na Bíblia, e o pastor que estava no altar não gostou, cortou a oferta. Você acha que eu fui por oferta? Eu não fui por oferta, eu fui por amor às almas, eu fui por amor a Jesus. Independente de ganhar ou não ganhar, eu prefiro fazer a vontade de Deus e sair com o bolso vazio do que sair com o bolso cheio e queimar no inferno. Aleluia. Glórias a Deus. Um amigo meu chegou para mim e ficou sabendo da ocasião. Viu? Eu te falei, você foi falar esse negócio de Bíblia, tudo que está escrito, o homem lá cortou o teu din-din. Eu falei, não tem problema nenhum, não fui por dinheiro, eu fui por amor à palavra de Deus. Aleluia. Naquele dia, irmão, o dia que eu mais estava precisando, estava na maior prova lá em casa, e eu tinha que decidir, pregar a verdade, voltar a continuar na prova, no deserto, ou, glórias a Deus, não pregar a verdade e sair sorrindo por alguns instantes, e depois Jesus pegar quando chegar em casa. Glórias a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela é única. A palavra de Deus, ela não muda. Por isso que o servo de Deus, por isso que a serva do Senhor não pode se deixar se levar por esse mundo. Tem que continuar pregando a verdade, tem que continuar anunciando as boas novas, porque a palavra de Deus é vida, irmão. É verdade. Glórias a Deus. Aí o versículo 65 ainda diz assim, ó: e dizia isso, porque ele vos disse que ninguém podia vir a ele, senão pelo meu Pai, se não for concedido. Existem pessoas que só vão a Jesus porque o próprio Deus usou o Espírito Santo para levar aquela pessoa ali. Aleluia. Para ouvir a Verdade. palavra da verdade. Se não fosse assim, não seria desse jeito. Nós viemos para Jesus porque Deus criou uma situação para que nós viéssemos a chegar a Cristo. Verdade, Eu vim aleluia. pelo amor, Glória a Deus. mas teve gente que veio pela dor. Aleluia. Teve gente que veio já à beira da morte. Glórias a Deus. E por isso eu estou até o dia de hoje. E outro detalhe importante: eu não continuo na igreja com medo do mundo, do diabo, do inferno. Eu continuo na igreja em gratidão a Deus pela alegria dele ter livrado a minha alma do inferno. Porque uma hora dessa poderia estar lá embaixo, queimando no inferno. Porque a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Mas Jesus sabe quem é quem. Aí o versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Glórias a Deus. Muitos discípulos começaram a recuar.
pregando o mundo espiritual, a realidade do céu e do inferno, de Satanás e os demônios. Quando Jesus começou a ensinar a profundidade, os discípulos começaram a se escandalizar. Que palavra é essa? Isso é muito duro, não dá para ouvir isso aí não. Aleluia. E começou a sair um por um. Acho que Jesus escapou a cabeça? Porque os discípulos foram embora? De jeito nenhum. Jesus chegou até para os 12. Versículo 67. E então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Vai. Porque a preocupação de Jesus era pregar o Evangelho. A preocupação de Jesus não era agregar uma multidão, mas a preocupação de Jesus era levar um povo santo, um povo separado, um povo que tinha certeza daquilo que queria, que era morar no reino dos céus. Aleluia. Glória a Deus, Quando aleluia. essa igreja nasce no deserto, a Louvado igreja seja nasce Deus. com uma estrutura tão forte e com uma convicção que o mundo anímico para eles acaba. Glória a Deus, aleluia. Versículo 68. E responde-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Para onde vamos nós, irmão? Para onde? Ainda que tenhamos todo o dinheiro do mundo e podemos andar por aí fazendo turismo, indo para outras nações, indo para outras globalizações, e vai indo, depois acaba. O que é a vida humana? Nascer, crescer, ser adulto, envelhecer e bater as botas. Vai embora. Com quem? Com Deus ou com o diabo? Isso que é a vida humana. A vida humana é isso. E o que Deus quer é salvar o que está dentro de nós. Aleluia. Se eu pudesse abrir para cá e abrir para cá e mostrar o que está aqui dentro, nós íamos ver uma alma desesperada por salvação. Abre agora, Jesus. Alma. Eu quero Deus. Eu quero Jesus. A alma geme. Aleluia. O Espírito Santo também. A alma treme. O Espírito Santo intercede por nós, porque a alma sabe que essa carne aqui, ó, acaba. Por isso que Jesus falou aqui, ó, o Espírito, versículo 63, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada